uma disciplina com mais alunos inscritos. Às vezes tem umas transversais que tem bastante, tem 15 alunos, né? Daí lá até é legal, entendeu? E se viessem presencialmente, né? Agora sim, para poucos alunos. Até na sexta-feira a gente também faz aula daqui, porque tem uns 9 matriculados e tem 4 alunos que são aqui do andar também, que é o Alan, a Paula, a Lia e a Isadora. Então a gente faz aqui, porque não precisa atravessar lá para depois voltar para cá, né? Então a gente vai acabar fazendo daqui. Bom dia, Sabrina. Bom dia, professor. Tudo bem? Graças a Deus. Maravilha. Novo? Maravilha. Então, hoje a gente dá continuidade, né, ao nosso cronograma e eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês de um assunto. Eu só vou duplicar aqui porque senão fica gravado errado. É um assunto bem interessante, assim, ele é um assunto que a gente até considera moderno, mas quando a gente para pesquisar isso, a gente encontra alguns achados pontuais, assim, ao longo da história da neurociência, ou a história da neurogênese, em que alguns pesquisadores lançaram algumas ideias e elas não foram tão fomentadas na época, e aí teve uma grande oscilação. É uma história bem bacana, assim, que é essa questão da plasticidade, né, neuronal no tecido adulto. E a gente, quando faz uma reflexão, eu não sei como que hoje se apresenta isso lá no ensino básico, né, o fundamental, sobre formação de novos neurônios. Né? Existia um período que se dizia, não, os neurônios não se regeneram, né? O tecido nervoso não se regenera. Você não tem mitose no tecido nervoso. Né? Claro, né, não tem uma mitose tipo célula adulta, mas tu tem um processo, né, de formação de novas células que acontece, mas que por muito tempo foi taxado como não, isso é uma coisa que não existe. Eu lembro desse conceito, né, do colégio, assim. E então por isso que é um assunto que é considerado assim um pouco mais contemporâneo, né? Como é que esse comportamento dessas células neuronais, né? A gente viu toda a formação do cérebro, mas e aí no cérebro adulto, né? Como é que ela se comporta? Por exemplo, sem uma lesão, né? Sem uma doença, sem uma patologia, onde há necessidade de uma recuperação. E se houver uma necessidade, né? Como que esse cérebro se comporta? Como que esse tecido se comporta? Quando a gente olha para o sistema nervoso central, existem regiões mais ou menos neurogênicas, mas quando a gente olha para córtex mesmo, aí a gente se afasta, né, dessas possibilidades. Na clínica, é fato, né, a pessoa teve um acidente vascular cerebral, teve uma perda, uma área de lesão, existe uma plasticidade que ela é mais atribuída ao nicho, né, uma atenuação da inflamação, uma redução de processos inflamatórios pós aquele episódio, e a pessoa tem um nível de recuperação. Mas a área perdida, a área que teve realmente perda neuronal, ela realmente não vai, né, se recuperar de uma forma muito efetiva que seja capaz de mudar o fenótipo, mudar o comportamento daquele paciente. E aí tem todas as alternativas terapêuticas mais modernas ainda que se debruçam em cima dessa temática. Né? Como que eu vou recuperar esse paciente que é irrecuperável? Né? Um bebê que teve uma paralisia cerebral por causa de uma hipóxia neonatal e que está taxado a uma vida... Até a Sabrina comentou alguns casos, né? Mas um caso mais de malformação, né? Mas se for um caso lesional, está fadado a uma vida um tanto quanto dependente, né?
não gosto do termo vegetativa, mas enfim, dentro desses processos. Como que eu recupero esse cérebro e por que, né, ele não tem uma matriz tão efetiva? Então, a ideia é passar esses conceitos assim na aula de hoje, né? O Santiago Ramon e Cajal é um ícone da neurociência, né? Ele é pai aí de algumas metodologias, né? Metodologia de coloração de neurônios, né? A primeira coloração neuronal, né? Foi feita por uma técnica usando nitrato de prata, e essa técnica foi desenvolvida por Santiago Ramon e Cajal, né? Então, e ele tem, assim, um nível de contribuição para a neurociência extremamente elevado, né? Camilo Golgi, Santiago Ramon e Cajal, né, foram paralelos, né, no sentido, o Cajal era mais velho do que o Golgi, mas mesmo assim eles compartilharam muitas áreas e muitos conhecimentos. Ele é o pai também de uma teoria que nós chamamos de reticulista, né? Ele disse que os neurônios eram todos conectados, como o sistema sanguíneo, como o sistema circulatório. Ele usando uma técnica, né? Essa técnica de coloração por nitrato de prata. E o Camilo Golgi pegou a mesma técnica, né? Aliás, perdão, confundi. O Camilo Golgi, na verdade, era um reticulista, né? Ele dizia que esse sistema era um sistema todo conectado. E o Santiago Ramon e Cajal utilizou a mesma metodologia e conseguiu mostrar que existia uma separação, uma fenda entre uma célula e outra, uma fenda sináptica. E ele é o pai da polaridade neuronal, né? Existem regiões polares, né, que não se conectam e se comunicam, né, e passam um processo. Mas, frente aos mecanismos de recuperação, ele era muito taxativo em afirmar que não existe neurogênese no cérebro adulto. Então, essa frase é dele, né? Quando o desenvolvimento foi terminado, as fontes de crescimento e regeneração dos axônios e dendritos secaram de forma irrevogável, né? Em adultos, os caminhos nervosos são algo fixo, terminou, imutável. Tudo pode morrer, nada pode ser regenerado, né? Um conceito que foi levado, foi ensinado por muitos anos. Por quê? Eu sempre gosto de falar o seguinte: a diferença que nós temos hoje com a medicina de precisão, com o sequenciamento de nova geração, com diagnósticos extremamente peculiares, né? Eles só existem por causa das ferramentas, né? Então, é uma questão de tempo, né? O que se tinha na época, na verdade, era esse conhecimento. Por quê? Porque as ferramentas eram, na verdade, proporcionavam esse tipo de geração de conhecimento. E também por esse motivo, entrando um pouco na filosofia ou até num conceito mais metafísico, eu acredito que existem outras situações, outros fatores que podem influenciar patologias ou mecanismos como recuperação de um neurônio que nós ainda não enxergamos, que nós ainda não conhecemos, porque não temos ferramentas suficientes para isso, né? Tem uma história que eu acho que alguns conhecem, que eu só não vou lembrar o detalhe, o nome do pesquisador, mas foi prêmio Nobel, que é o nível de contaminação em 2 diferentes ambientes neonatais, né? Um ambiente neonatal que era um hospital geral, que tinha desde o atendimento à gestante até a necropsia, né? E os médicos ficavam lá dentro, né, trabalhando tipo 24 horas por dia, então trabalhando com os corpos, faziam um parto, atendiam um bebê e etc. Não se tinha ferramentas e nem equipamentos para o atendimento de gravidades neonatais, e houve uma comparação entre o nível de complicações pós-nascimento, né, e morte pós-nascimento com o hospital referência e com as parteiras que faziam os partos nas casas e nas ruas. Quem nascia em casa ou na rua morria menos do que quem nascia no hospital. E aí começa uma coisa meio paradoxal, né? Como assim lá eu tenho um profissional
mais qualificado, mais habilitado, eu tenho uma estrutura, né? Eu tenho equipamentos até meio que rudimentares, mas tinha, e por que morrem mais indivíduos lá do que na casa? E aí, um pesquisador, um médico, ele observou que o estudante ou o próprio médico, ele saía do necrotério e ia para o atendimento, e ele não lavava as mãos, fazia lavagem de mãos. E ele levava, então, uma quantidade de micro-organismos daquele ambiente para um ambiente ainda não adaptado a este processo. E ele atribuiu isso à causa de morte desses recém-nascidos. E ele foi taxado como louco. Né? Febre puerperal, que ele chamava. A condição. Isso. Logo depois do nascimento. O setor da enfermagem tinha menor mortalidade e onde os médicos trabalharam tinha uma mortalidade maior. E eles acharam que ele era um maluco. Por quê? Porque tu não via nada, né? Não está vendo nada. O princípio da asepsia, né? Exatamente. Porque não se tinha conhecimento de micro-organismos, né? Então, porque, cara, não tenho nada na minha mão que possa causar morte. Não, mas alguma coisa tem uma conexão. E aí, então, não se enxergava, né? Por isso que não se atribuía a culpa, né? Até que hoje tu consegue enxergar numa escala de femtograma um micro-organismo funcionando, né? Porque tu tem ferramentas, né? Então, às vezes, a história ou a nossa capacidade de observação, utilizando os recursos, ela pode ser limitada. E a gente acredita naquilo que hoje a gente pode diagnosticar e pode investigar. Mas, quem sabe, né? Existem outras influências nesse processo. E aí, até que se acreditou. A vaca louca, agora, no Mato Grosso, teve um caso de novo, os prions, né? Também a descoberta dos prions, que eram assim, não são vírus, não são bactérias, mas são moléculas que podem causar uma patologia. Foi ridicularizado em muitos congressos, né? Antes realmente da publicação e da comprovação. Então, a gente não pode julgar, né, de forma temporal o Santiago Ramon y Cajal, porque é o que ele tinha, né, para a época dele. Ele conseguia enxergar. Exatamente, era o que ele conseguia enxergar, né? Então, enfim, mas a gente hoje já pode, né, afirmar que não é bem assim, né? Que existem mecanismos, né, neurogênicos nos cérebros e no tecido nervoso adulto, né? É claro que, como eu falei, algumas áreas, né, são mais privilegiadas do que outras, mas o conceito de inexistência ele já caiu por terra, né? Se acreditava então nisso, né, que a neurogênese era restrita, né, ao desenvolvimento, né, do cérebro. Aqui só um resuminho, né? E então o que hoje nós temos de mais contemporâneo mostra que existe sim uma geração contínua de novas células no nosso sistema nervoso, né, adulto, né, uma manutenção dessas células. Eu vou mostrar alguns artigos para vocês, né? E aí vem esta pergunta, né? Pensando em modelos animais ou pensando num ser humano, né? Como nós podemos medir uma neurogênese? Como é que eu vou medir que esta célula é uma célula que foi gerada há X tempo atrás, que não é uma célula que nasceu com aquele indivíduo, uma célula que precisou ser criada por um motivo para recuperar um tecido, por uma homeostasia. Mas como é que eu posso comprovar isso, mensurar isso? Entra aqui um conceito básico, né, da biologia molecular, certo? Eu vou voltar aqui aos intercalantes. Que foi uma sacada muito bacana de trabalho, em que, se eu observo o que acontece, o que antecede a formação de uma nova célula, eu entendo como ou consigo entender uma das ferramentas de detecção de uma neurogênese num cérebro adulto, por exemplo. Um mecanismo de replicação, né, da duplicação do conteúdo genômico das células antes da sua divisão, as fases de preparo em relação à divisão celular.
Para uma célula se dividir, ela precisa duplicar o seu conteúdo genético, o seu conteúdo citoplasmático. Para duplicar o seu conteúdo genético, esse é o grande mecanismo, né? A gente tem um balão de replicação, né? E esse balão de replicação ele permite a cópia, né, de toda a molécula, de toda a fita de DNA, de todos os cromossomos desta célula que está se preparando para a divisão. Existe uma maneira em que nós temos a oportunidade ou a possibilidade de marcar um genoma que está fazendo este processo, que está gerando fita dupla a partir de uma fita simples, né? Que são as moléculas intercalantes de DNA. Né? Elas não vão intercalar somente aqui no DNA fita dupla formado. Neste balão de abertura, haverá uma afinidade dessa molécula intercalante e ela marca essa fita. E depois eu posso observar essa marcação a partir de algumas ferramentas. Estes intercalantes são usados até hoje em diagnósticos moleculares, expressão gênica, né? Vou ver se uma célula expressa mais ou menos um determinado gene dentro de um equipamento de um PCR, quando ele trabalha com intercalantes, é justamente isso que vai acontecendo. O genoma ele vai sendo copiado, né? E essa cópia é uma cópia induzida pelo equipamento com ciclos térmicos, e as moléculas vão intercalando nas fitas duplas geradas e vão emitindo fluorescência, né? No caso do PCR. O intercalante pode ser fluorescente, pode ser um cromógeno, e aí eu consigo ver, bom, esta célula, ela duplicou o seu genoma depois que eu coloquei o intercalante a funcionar. Depois que eu induzi, não, indução não é a palavra certa, depois que eu expus aquele organismo a aquela molécula, né? Então eu boto, por exemplo, um BRDU na veia da cauda de um rato, ele nunca teve BRDU circulando, depois eu coloco ele num rota-rod, num labirinto, todo um teste comportamental, seja lá o que for, eu vejo que o meu modelo está funcionando, eu tiro o cérebro daquele animal, eu faço um slice e eu coro para detectar o BRDU e eu enxergo o BRDU no cérebro dele. Essa célula foi gerada depois que eu infundi aquele conteúdo. Antes eu não tinha BRDU circulante. Seria um radioisótopo marcado no nucleotídeo para ser visto? É mais simples do que isso nesse caso. Na verdade, ele é uma molécula que tem essa característica de ser intercalante. E ela vai permanecer dentro dessa célula ad eternum, ela vai ficar marcada. E eu uso um anticorpo contra aquele BRDU, por exemplo, que intercalou, e eu, por histologia, eu detecto. Mas existem formas de detectar, né, num sistema vivo, num sistema não... Esse aqui é um sistema pós-mortem, né? Um sistema que eu preciso sacrificar esse animal, né, para ver o processo, para ver que houve uma neurogênese. Então, é uma avaliação indireta, porque o que eu estou vendo é o preparo que essa célula teve para a neurogênese, né? Então, eu vou ter uma marcação, por quê? Porque ela duplicou seu conteúdo genético. Mas duplicar seu conteúdo genético é uma premissa do ciclo celular. Então, consequentemente, eu identifico que houve neurogênese nesse material. Então, é uma forma de detectar isso, né? Claro que eu posso fazer marcadores, por exemplo, de neurônios imaturos, de neurônios jovens, eu tenho anticorpos específicos para isso. Também podem ser utilizados. E normalmente são utilizados em conjunto, né? Um intercalante mais uma marcação. Aí tu tem uma célula com intercalante e que ainda expressa uma proteína de um neurônio imaturo, aí tu foi elegante na tua descrição, né, da tua neurogênese, né? Mas esse tipo de conhecimento abriu a possibilidade, né, do estudo em relação
a neurogênese no cérebro ou no tecido nervoso adulto. Então, já falei, o BRDU, né, é uma ferramenta que a gente utiliza, né, para marcar essas células que passaram pelo processo de mitose, né? Aqui só mostrando. O que ela vai fazer? Ela vai intercalando, né? E ela vai ficar intercalada, né? Quando essa fita vai sendo formada, então ele gruda, ela forma, né? E ela fica permanentemente intercalada nesse genoma, não interfere em nada, né? A transcrição, por exemplo, de um gene depois para essa célula funcionar. E eu consigo detectar isso com anticorpo, anti-BRDU, e aí eu consigo florescer esse anticorpo ou corar esse anticorpo e ver a marcação no meu tecido, na minha célula. Então, aí despertou, né, uma possibilidade aí de estudo, certo? Neurogênese em córtex, neurogênese cérebro adulto, né? Esse pesquisador moderno, né, 1980, Nottebohm, ele, digamos assim, ele cunhou aí um termo de que sim, nós não, os canários, né, perdão, os canários, eu vou abrir assim porque no fim eu acabo falando tudo, né? Os canários, eles precisam fazer neurogênese para aprender a cantar, né? Então, ele tem um modelo experimental com canários que aprendem o canto, né? E ele conseguiu identificar que estas áreas que são associadas ao aprendizado do canto são neurogênicas, são áreas bastante neurogênicas. Então, a maturação deste cérebro, ela não é somente estrutural, mas ela também é comportamental. É claro que o canto faz parte de um processo de maturação deste ser vivo. Ele precisa cantar para reproduzir, né? Senão ele não vai conseguir. Então, ele aprende o canto e este aprendizado é neurogênico, mas não é um mecanismo neurogênico que o ensina a cantar, e sim o estímulo ao aprendizado aumenta a taxa proliferativa das áreas de canto naquele cérebro já adulto. Então, ele trouxe isso na década de 80, que, olha, então, quando os canários aprendem, esta região é uma região neurogênica. Então, isso também foi um passo muito importante mostrando neurogênese no cérebro adulto, né? E aí eu botei uma brincadeira ali de volta ao passado, né? O Nottebohm é muito citado, é muito usado, assim, ele é um exemplo, eu acho que de qualquer palestra, né, sobre neurogênese no cérebro adulto, ele vai aparecer. Mas tem um paper de 1965, né, que mostrou já uma ideia, né, ou algo parecido com isso, né? Então, as células que são geradas em regiões específicas aqui no cérebro de ratos, né, de uma maneira um tanto quanto natural, de uma maneira um tanto quanto homeostática, né, mantendo o dia a dia, mantendo a sobrevivência daqueles indivíduos. São regiões específicas, né, associadas a chave, digamos assim, do aprendizado dos mamíferos, que é o hipocampo, né? Então, a região hipocampal é uma região bastante neurogênica, né? É uma região em que acontece a formação de novos neurônios. E aí a gente volta, né, ou vai ao Nottebohm e pensa assim, bom, aprendizado, memória para nós, por exemplo, e para os ratos, hipocampo. Então, o hipocampo neurogênico, o hipocampo é o guardião das memórias, o guardião da memória. Então, esse sistema de guardar memória é um sistema também bastante neurogênico, não é? O hipocampo, ele, anatomicamente, né, a gente classifica ele como borda medial do lobo temporal, então ele é cortical, né? Mas ele é aquele rocambole, né? Ele é aquela dobra, né? Então ele é um tanto quanto profundo, ele não é tão, né, distante. E ele tem essa particularidade, né? A particularidade de
ser o centro, né, a catalisador da memória, né? Claro que existem diferentes interconexões e diferentes tipos de memória, não vou me aventurar também, porque eu não sou um especialista como os colegas do centro de memória, mas essa nossa memória de longo prazo, essa nossa memória consolidada, ela é muito hipocampal. E existem formas de consolidação, enfim, mas a neurogênese certamente tem uma relação quanto a isso. E não sei se eu já falei isso numa outra aula, tem uma ideia assim que se tem, é o seguinte: os mecanismos, então, de degeneração ou os mecanismos de declínio cognitivo não patológicos até, naturais, né? Será que... Aí a gente pensa, é uma perda na função hipocampal, principalmente, né? E córtex superior de uma maneira geral. Mas a nossa memória, né, nossa capacidade de memória, ela vai começando a apresentar diferenças quando a gente compara com o pico lá, 25, 30 anos de idade. Será que é uma perda ou será que é uma incapacidade de manter uma homeostasia natural? Manter o número de células hipocampais, que são células, mecanismos necessários, e que isso acontece muito bem durante a fase ativa, né, das funções cognitivas. Depois do declínio, a perda pode não ser perda, pode ser uma incapacidade de mantê-las, né, mantê-las ativas. E então, de forma regional, a gente já começa, tem neurogênese aí, né? Tem neurogênese processo. E são conceitos, né? Esse, mais ainda, 1965 e o Nottebohm, 1980, um tanto quanto antigos, não antiquados, tá? Antigos de forma temporal, mas tão importantes quanto qualquer outro conhecimento que está vindo à tona agora. A virada de página, então, é a modernização dessa visão, que permitiu, eu vou mostrar alguns papers, classificar, digamos assim, áreas neurogênicas e também investigar o ser humano, né, como um modelo, então, de apresentação neurogênica pós-natal, e principalmente adulta, né? Em quadros psiquiátricos que tem a depressão, ela provoca redução de hipocampo, né? Após o uso de antidepressivo, retorna a neurogênese hipocampal? Ou... Depende. Há uma dificuldade de mostrar uma recuperação hipocampal por diagnóstico de imagem. O que se acredita é que a recuperação ela seja tão tênue que ela quase não vai se apresentar de forma estrutural. Comportamental, sim, né? A pessoa ela melhora uma condição que se tinha, até com demências, né? Ou até com pacientes com epilepsia que tem esclerose hipocampal, que o hipocampo tem uma redução, né, no volume hipocampal, às vezes é unilateral, então tu tem o contralateral como um modelo, né, de normalidade daquele paciente. O tratamento ou a indução, digamos assim, de reversão do quadro, seja por uma terapia por célula-tronco, ou uma terapia inovadora, ou um medicamento, ele melhora a condição geral do indivíduo, que se associa a uma recuperação, então, desse hipocampo, ou até mesmo, quem sabe, uma redistribuição de rede, pode acontecer, mas na imagem, tu não percebe muito. Nós tivemos um ensaio clínico com pacientes com epilepsia do lobo temporal, com esclerose unilateral, que fizeram célula-tronco com cateterismo super seletivo no hemisfério doente, né? Lá no hipocampo do hemisfério doente. Eu injetava a célula lá em cima. Eles melhoram o histórico de crise, tanto
a frequência de crise, quanto à intensidade das crises, né? Na sua avaliação até com familiares, em casa. Os scores neuropsicológicos melhoram, memória melhora, bate a ressonância, está lá, parece uma pedra ainda. Né? Então, não, ele, na escala da ressonância, não há alteração, né? neste processo. Né? Eu vou mostrar um artigo que eles uniram o útil ao agradável para tentar observar num nível mais fino, num nível mais íntimo de neurogênese. Né? E conseguiram mostrar algumas regiões, mas na imagem às vezes fica meio difícil de detectar. Né? Pode ser que ocorra várias alterações, mas que elas estruturalmente não são detectadas. Ao nível de observação, não consegue detectar, mas no futuro próximo, talvez a gente aí que está, né? Aí que está o lance, né? Aí que está o lance. Aí eles vão olhar para a nossa era e vão dizer assim: eles achavam que o hipocampo estava exatamente igual, mas não, ele está totalmente diferente, né? Porque a gente hoje pode dizer assim, usando a ressonância magnética, o hipocampo é imutável, está acabado, né? Mesmo que tu use célula-tronco. A gente podia escrever isso, né? Como um neurocientista filósofo, né? E que daqui a uns anos isso, de repente, não é verdade. Não é imutável, olha só. Na outra semana, eu convido uma pós-doc do laboratório para falar sobre essas terapias, né? Terapias pensando na neurogênese, né? Num indivíduo que tem uma doença e precisa tratá-la, essas terapias mais inovadoras. E tem uma parte que ela vai falar que é justamente isso. O paciente com epilepsia, por exemplo, de lobo temporal, ele tem um aumento na neurogênese hipocampal pós-crise convulsiva. Daí tu pensa, tá, mas isso não é bom, né? O rearranjo daquele hipocampo, ele é muito aberrante. As células, aquele hipocampo, ele se prepara, ele faz neurogênese, ele faz mitose, não, porque ele tem uma região com uma quantidade de célula precursora muito ativa. Então, ele gera novas células, só que essas células não são funcionais. Então, existe uma teoria até de agravamento do processo bioquímico, não estrutural, mas bioquímico e funcional daquele hipocampo, baseado na formação de novos neurônios, mas novos neurônios aberrantes. E quando tu entra com uma terapêutica, como meio condicionado, vesículas que são secretadas por células-tronco, ou até mesmo as células-tronco, e olha nos modelos experimentais, a neurogênese que ocorre pós-tratamento e pós-crise, ela não é tão aberrante. Então, tu meio que regula aquele hipocampo pós-crise convulsiva. E aí tu tenta mantê-lo não foco epileptogênico ou mais responsivo ao tratamento, porque hoje não há terapêutica milagrosa. A célula-tronco é muito bacana, é muito promissora. Nós trabalhamos há muitos anos com isso no laboratório, né? Mas sempre com esse conceito. Ninguém está vendendo, né, no sentido de vender a notícia ou vender a oportunidade, a estratégia de cura ou estratégia de substituição daquilo que se tem, e sim otimizar e melhorar a condição do paciente. Esse que é o grande lance. Né? Professor? Então, oi? Sabrina. E é interessante essa questão, né, do que vai melhorar, o que vai acontecer e tudo. Eu tenho um tio que ele é usuário de cadeira de rodas por sequelas de pólio. Na época, né, o acesso à vacina não era essas coisas todas. A família da minha mãe morava no interior do Acre. Sim. Então, se hoje o Acre, né, se a gente for pegar a capital, Rio Branco, o acesso já não é como qualquer uma outra capital, por exemplo, do Nordeste, do Sudeste, não é a mesma coisa. Então, a capital do Acre,
hoje, né, não é uma mega capital. Imagine 70 anos atrás, e eles não moravam na capital, eles moravam numa cidade chamada Feijó. E ele não conseguiu acesso à vacina, enfim. Então, ele teve pólio e ele tem essa sequela, ele é cadeirante, mas foi a única sequela. E aí, quando começaram inclusive, ele é aposentado, procurador federal aposentado, enfim, isso não impediu a vida dele. Pelo contrário. Então, quando começaram os estudos das células-tronco, eu perguntei exatamente para ele o que ele achava, se ele tinha interesse e tudo, porque ele poderia ir para onde ele quisesse para fazer qualquer procedimento, né? Ele tinha condição para isso, ele tem, mas é porque já passou o tempo, ele não... A resposta dele foi essa, ele disse, eu já estou tão adaptado à minha vida, já estou tão no nível de maturidade profissional, pessoal, que eu não sei que tipo de ganho eu teria ou se me trariam outras limitações e que eu teria que me readaptar novamente a toda uma vida que eu tenho estruturada, e uma vida realmente estruturada, familiar, profissional, enfim, né, assim, ele é uma pessoa de sucesso profissionalmente, e ele me deixou essa indagação. Para que eu vou atrás disso se eu não sinto falta de uma mudança? Eu tenho a minha locomoção via cadeira de rodas. Ele usava muleta, mas em uma das várias quedas, ele fez uma fratura de fêmur e foi para a cadeira de rodas, e isso não foi impeditivo de nada na vida dele. Então, ele colocou exatamente essa questão. Até que ponto vai valer a pena eu fazer isso? Porque hoje eu não sinto falta de andar com as minhas pernas de fato, né? Assim, literalmente com as próprias pernas e não com as rodas da cadeira de rodas. E aí essa foi a questão dele. Não preciso, não quero, não vai fazer diferença para mim. Então, realmente, é muito... Por mais que a ciência tenha avançado, fica ainda a indagação, porque não tem exatamente como controlar 100%, né? E essa foi exatamente a resposta dele. Nossa, é uma história bem peculiar no sentido da resposta dele, né? Porque a gente sempre imagina que a resposta será sim, eu quero tentar, né? Sim, eu preciso, enfim, eu quero mudar essa condição, né? Quando tu começou a falar, eu fiquei imaginando assim, bom, ele se conheceu assim, né? Ele não passou por um trauma tipo na fase adulta, em que ele era super ativo. A atividade também é muito relativa, né? O ser ativo também é uma questão de comparação. Eu posso ser mais ativo que o Manassés, que pode ser mais ativo, enfim. Mas ele, de repente, por ter se conhecido nessa condição, ele julga que não, né? Que ele está muito bem adaptado e que ele não seria um candidato a uma mudança, né? E eu não sei se ele mediu, né? Até é uma coisa que era legal de perguntar para ele um dia, mediu o custo-benefício, né? Será que a resposta é assim pela segurança realmente que ele tem, pelo que ele construiu profissionalmente, família, e os conceitos que ele construiu na vida, ou porque ele tem um pouco de receio por ser inovador, por ser algo que, de repente, poderia também ocasionar um problema, como um efeito colateral, como alguma coisa que poderia o prejudicá-lo ainda mais, né? Então, pela maturidade da resposta dele, me parece que ele é uma pessoa muito... A palavra conformada, ela não cabe aqui, tá? Só que eu não achei um sinônimo, assim. Ele é uma pessoa muito segura em relação a si mesmo, né? Tipo, eu sou desta forma e estou muito bem, obrigado. Conquistei, né? Conquistei as coisas que ele julgou durante a vida dele importantes, que trouxe felicidade para ele, que também é uma coisa totalmente relativa, né? Para alguns é acumular um monte de bens, para outro é estar bem com a sua família e seus queridos, né? Eu gosto um pouquinho assim de dar umas lidas às vezes em filosofia, e tem isso, né? Tem uma questão assim, uma questão estoica, né? Os estoicos, eles têm os estoicos nunca vão sair de moda.
eles são muito modernos até hoje mesmo, que o seu conceito é de 2.000 anos atrás, onde a humanidade não mentia. Hoje em dia a gente mente. A gente mente porque a gente é balizado pela mídia, pelo comercial da TV, que você tem que alcançar todas as metas para ser feliz, que você tem que ser um profissional de maior sucesso da sua turma ou do seu entorno para que você seja feliz, que você tem que ser sempre o funcionário do mês, que você não pode errar, que você não pode perder, que você não vai perder ninguém da sua família, que você não vai envelhecer, que você vai fazer botox, vai fazer... Eu não estou condenando nada porque todos somos assim, em níveis diferentes. Mas isso é um looping. Isso aí é um problema, às vezes, psiquiátrico, né? Porque você cai num... a realidade é, tu não vai ser o funcionário do mês todos os meses. Alguém vai ganhar de ti. Alguém vai ser melhor do que tu, inevitavelmente, em algum momento ou em vários momentos. E a gente não está preparado para isso. Né? Por quê? Por causa dessa pressão que nós temos social. Né? Isso é uma questão estoica. Os epicuristas, eles já dizem, eles são mais radicais, que dizem assim, na verdade, você não precisa nada. Tudo isso é ruim. Você só precisa viver, sobreviver. E aí meio que entra numa questão mais de budismo também, mas que vem dessas premissas mais filosóficas, né? Então, de repente, ele é uma pessoa tão iluminada, tão bem consigo, isso é invejável nos dias de hoje, isso é um relato pessoal até, que ele te deu essa resposta, sabe? Eu na verdade, não sei se tu estava perto dele, eu teria vontade de abraçá-lo nesse momento, sabe? Porque, tipo, se isso é verdadeiro, se isso saiu do... Não vou falar do coração, porque essa disciplina é uma disciplina de base moleculares no movimento embrionário, né? Se isso saiu do teu hipotálamo, cara, me dá um abraço aqui, porque tu é fera, entendeu? Tu é fera. Invejo, inclusive, essa condição, sabe? Não é porque é meu tio, não, mas ele é. E a limitação dele nunca limitou de nada. Ele ia para a escola, eram 7 filhos, ele ia para a escola em cima dos ombros do meu tio mais velho. Ele é o terceiro, se eu não me engano. O mais velho levava ele para a escola no ombro. E ele ia e estudava, e ele sempre gostou muito de música, então ele aprendeu a tocar violão, e nas festas da escola, ou sei lá, né, da igreja perto e tudo, ele compunha músicas, participou de festivais e não sei o que ganhava, e ele era assim, ele dizia assim, eu não era namorador, mas eu era conquistador. E aí depois conversando com meus tios e tudo, realmente as histórias dele não tem, claro que um pouquinho a mais, né, de pincelada, mas que de fato ele fazia tudo isso, ele nunca deixou de fazer absolutamente nada, mesmo nas condições complicadas que eram na época, de morar numa cidade no interior do Acre, à beira do rio, a cidade era à beira do rio, vieram para Fortaleza, porque o meu avô estava doente, e na época o médico disse, vocês precisam ir para um outro tipo de clima, ou Fortaleza ou Rio de Janeiro. Geograficamente, de navio, Fortaleza era mais perto. Então, eles vieram parar em Fortaleza. E aí começou uma nova vida de tentar, numa cidade relativamente grande, mas nada foi impeditivo para ele. Então, ele se formou, ele fez... ele é procurador aposentado, concursado, procurador federal aposentado, e por aí vai. Aí é professor da Polícia Federal, não sei o quê. Ele é cheio de méritos, de medalhas, ele é extremamente inteligente. O que você sentar para conversar com ele conversa. As amigas da minha prima, filha dele, adoram sentar e escutar as histórias dele. Então, ele é uma pessoa cativante e, de fato, uma pessoa neurologicamente, pessoalmente, emocionalmente, psiquicamente muito evoluída. Né? E isso realmente é um diferencial, porque hoje em dia é muito mais fácil se maldizer do que se adaptar à realidade que se tem, né? E ele não, tanto que ele me deu essa resposta, e ele é muito craque em dar respostas. As dúvidas que eu tenho mais absurdas que possam ser, ele sempre dá um jeito de me dar uma resposta.
E essa foi a dele, e sem nenhum tipo de, poxa, e se eu tentasse? Não, porque ele teria toda e qualquer condição de ir para qualquer lugar do mundo fazer qualquer intervenção que fosse. E nunca quis. Impressionante. Então, é um diferencial, de fato. Em contrapartida, né? E aí também não tem como julgar as atitudes delas, a gente não pode fazer isso, e realmente são situações diferentes. Existem aquelas pessoas que fazem ou fariam tudo para reverter, né, um quadro neurológico, por exemplo, com uma nova terapêutica, né? Teve um caso que aconteceu, que eu fui procurado na época, que faz tempo, eu tinha uma imaturidade bem grande em relação até a conceitos e conhecimento na área, mas trabalhava com célula-tronco. Eu fui procurado por uma pessoa de São Paulo que trabalhava com energia eólica. Então, assim, tipo, também uma pessoa que tem todas as condições financeiras, né, possíveis para pagar qualquer tipo de tratamento. E ele tinha uma filha, daí também, né, olha o depósito, né, com uma paralisia cerebral gravíssima, assim, uma menina totalmente dependente, até não de respiração, não de intubação, mas de complementação de oxigênio. E ele me procurou para que eu fosse um consultor dele, no sentido de onde tem terapias com célula-tronco que poderiam e que são ofertadas aos pacientes de forma comercial e um tanto quanto até predatória, na minha opinião, né? Vai para a China, México, uma coisa meio de louco assim. O quanto custaria, qual seria o melhor centro, qual que é o de maior sucesso no mundo, que ele tinha a ideia fixa de fazer isso com uma menina, né? E eu seria o consultor. E eu fiquei muito assustado na época. E eu fui me consultar com o professor Jaderson, que sempre foi meu mentor, né? E ele falou assim: Daniel, tenha cuidado. Por exemplo, assim, tu faz esse levantamento bastante técnico, bastante profissional para essa pessoa. E você diz para ele assim: não faça, porque ainda não é a hora, porque os lugares não são situados, porque isso, porque aquilo, porque tantas pessoas tiveram complicação, e blá, 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 blá. E esta menina piora ou morre. Ok. Ou tu fala assim: não, existe um hospital que é o melhor da China, que é assim, que é assim, que é assim, esse aqui eu boto fé. E ele vai e faz e dá um problema. A gente olhou pelo lado pessimista. Ele não vai te culpar, ou assim, mas como é que vai ser a tua visão frente a esta indicação? Né? E eu pensei realmente nisso. E até eu respondi para esse pai de uma forma meio mascarada essa situação. E ele me propôs de fazer um contrato em que não me responsabilizaria por nada. E ele ia me pagar para que eu fizesse o levantamento. E eu, estudante de mestrado, biólogo, imagina, sem um pinto para dar água com essa oportunidade. E não fiz. Fiquei com medo. Entendeu? Porque a emoção é muito forte daquele pai, né? E eu entendo ele, porque assim, aquele amor, aquele anseio de não ver mais aquela cena e existe um turismo de célula-tronco, né? Se tu botar, existem empresas brasileiras que fazem toda a intermediação, tipo, faz o teu passaporte, a tua passagem, hospedagem, não sei o que, para tu ir para a China e fazer o tratamento e voltar, entendeu? Então, tratamentos que nós ainda não mostramos qual que é o nível de efetividade, qual que é o nível de sucesso, a evidência científica disso, entendeu? Então, é bem delicado.
E eu fico muito seguro e muito feliz que o nosso grupo, se você conversar com qualquer membro do grupo, ele vai ter esse mesmo posicionamento. É muito bom, é muito promissor, pode ser que seja uma ótima alternativa terapêutica, mas hoje temos várias limitações, várias perguntas, muito mais perguntas do que respostas. Né? Nós temos 2 ensaios clínicos já, né? Que foram ensaios clínicos transformados. Né? Nós trabalhamos com modelo experimental de epilepsia e nós translacionamos para a clínica. Totalmente autônomo esse processo. E resultados muito legais, bastante interessantes e positivos para os pacientes, uma bela publicação, um número de pacientes atendidos, mas com o pé no chão, né? Sempre com o pé no chão. E fora que a terapia com célula-tronco ou derivados, ela não tem o interesse da indústria farmacêutica muito forte. Então, você precisa de fomento CNPq, CAPS, FINEP, para fazer esse tipo de ensaio. E são caros, são difíceis, né? Enfim. Então, por isso que engatinha muito também, né, nesse sentido. Né? Mas a célula-tronco e a neurogênese nos tecidos cerebrais adultos formam um casal, né? É o que se quer, né? Ajudar a essa condição, melhorar essa condição. E também pensando em medula espinhal, por exemplo, né? Também que é bastante apelativo para a terapia celular. Né? Bom, pessoal, esse paper aqui, deixa eu só mostrar aqui, é um paper que fez um trabalho bem bacana, que eu também gosto de mostrar, que é o seguinte, eles fizeram um estudo ex vivo, ex corpo, né, em cultura de células. Então, eles conseguiram isolar algumas células de camundongos, né, entre 13 e 18 semanas, então camundongos já com o córtex formado, né, e trabalhando com esses cultivos, não da matriz germinativa, mostrando a geração de novas células em cultura, uma vez que tu tira um bloqueio, né? O EGF e o FGF estancam, né, a neurogênese. Então, trabalhando com indução no ambiente de cultura, eles geraram células neuronais adultas a partir de neurônios, né, ou de células precursoras que não estavam na matriz germinativa. Então, a gente identifica com um paper como esse que a formação do córtex, aquele trajeto, né, aquela apresentação, possivelmente existam ainda algumas células residentes que têm uma característica neurogênica. Claro que a capacidade de ativação dessas células é bem pequena, mas que aquele tecido poderia, né, de alguma forma, e gera novas células de alguma forma. Mas é um modelo de cultura, né? Não é um modelo trabalhando com a fatia. E aí, como eu disse, a modernização desse processo veio com esse cara, Fred Gage, um cara ativo ainda, né? Um pesquisador ainda que publica horrores, né? E a base dos trabalhos dele é neurogênese hipocampal, neurogênese hipocampo adulto, né? Então, ele empilha aí uma quantidade de conhecimento e que são artigos muito bonitos, são artigos sempre com ilustrações muito bem apresentadas, enfim, e muito bem fundamentados, né? Então, ele seguiu a linha, né? Então, hipocampal, então o rato adulto, né? Neurônios sendo gerados no hipocampo de ratos adultos e a relação disso com a capacidade de memória, né? Como eu falei anteriormente, né? No hipocampo, então, ele afirma que é a forma mais robusta, né, mais presente de plasticidade em todo o cérebro adulto. Então, mesmo que tenhamos neurogênese em outras regiões, o hipocampo é o mandatório, né? Bulbo olfatório também, né? Foi agora também bastante discutido, né? Novos neurônios a partir do bulbo olfatório, de roedores mais ainda, né? Os roedores, eles têm um sistema que se chama fluxo migratório rostral,
em que tu tem células que partem da matriz germinativa e usam o bulbo olfatório e vão até as regiões mais distantes, né, do bulbo olfatório, ou mais próximo das vibriças. Por quê? Porque o rato tem esse condicionamento de sobrevivência muito balizado pela ambientalização via vibriças, né? Mas o nosso bulbo olfatório também tem bastante células precursoras, inclusive pensando em terapia com célula-tronco, se tinham alguns, ou até se tem alguns trials experimentais, né? Mas eu acho que chegou a ter ensaio clínico de coleta de célula-tronco do bulbo olfatório, cultivo dessas células e transplante, por exemplo, em pacientes que têm alguma patologia associada à perda, né, de função neuronal, né? Então, são regiões interessantes. E aqui eu botei assim, uma penca de papers que ele tem, a gente pode, isso aqui depois, né, eu coloco para vocês, dá para vocês darem uma lida, assim, mas ele vem traçando, assim, uma história fantástica, né, em relação à neurogênese hipocampal, principalmente, né. Aqui a gente tem dois esquemas, né, são papers dele, né, do Fred Gage, mostrando como que isso acontece no hipocampo, numa linha do tempo, né, a partir de uma célula precursora, muito parecido com o que a gente vê na formação do cérebro, né, mas dentro do hipocampo adulto, né, uma célula progenitora neural e os novos neurônios sendo formados, né, inclusive com uma marcação de cada uma dessas células, né. Tu tem nestina, né, como ainda uma célula com características gliais, certo? Essa célula se diferenciando como precursora neural, neurônios imaturos, né, doblecortina, NCAM, e o NeuN como neurônio maduro. Se fosse, por exemplo, assim, vou traçar um experimento e quero identificar diferentes tipos celulares ao longo do desenvolvimento, né? E esse aqui ainda mais completo, né, mostrando inclusive as sinalizações importantes, né, durante a formação desses novos neurônios. Então, BMPs, NOT, GABA, aqui uma via canônica da WNT, que é uma via que eu trabalho, gosto muito do envolvimento dela na neurogênese embrionária e na neurogênese no cérebro adulto, principalmente em pacientes com epilepsia, que são refratários ao tratamento medicamentoso. Aquela área lesional, muitas vezes tem uma inativação da via de Wnt, e que seria importante para a formação de neurônios ativos e funcionais, né? Isso, de repente, não acontece nesses indivíduos. Então, ele mostrou esse conceito, né? E aqui, na verdade, é só acho que é um paper, na época que eu montei no ano passado, que eu achei esse novo artigo dele, mostrando, então, o caminho, né? O caminho da formação desses novos neurônios. E esse paper ele vai mostrar, assim, desde a formação de memória, doenças e etc., né? Como que isso acontece no hipocampo. E isso deve ser saudável, né? A Gabi vai mostrar na outra aula que isso pode não ser... esse mecanismo pode ser prejudicial, né? Se esses neurônios formados não forem neurônios saudáveis, que acontece nos pacientes com esclerose hipocampal, né? Com epilepsia do lobo temporal com esclerose hipocampal. Esses pacientes com epilepsia, eles têm algum problema com canalopatias? Tem também. Agora até a gente está estudando algumas mutações associadas a canalopatias, e porque assim, o resultado ou o gatilho daquele foco epileptogênico tem uma ligação plena com as canalopatias. Só que o foco agora do pessoal que entrou no mestrado, no doutorado, do Alan e da Isadora, é assim, isso tudo, é uma sobreposição, ou pegamos pacientes que apresentam mutações que se associam a canalopatias e que têm epilepsia, né? Nem todos são com esclerose hipocampal, nesse grupo que a gente vai estudar agora. Mas, assim, onde eu tenho sobreposição de comportamento e fenótipo celular e onde eu não tenho, né? Quando eu olho uma mutação
no paciente quando eu olho somente uma alteração estrutural. Então, agora que o grupo está investindo nesse processo, mas tem sim. Tanto que o medicamento que eles tomam tenta agir nesses processos, né? O bucha desses pacientes é que eles começam com assim, quadros de refratariedade, né? E eles vão agravando, e até o momento que eles acabam não respondendo mais a combinação nenhuma, né, de medicamentos. E são pacientes candidatos à cirurgia de epilepsia, se for com esclerose, né? Desde que não sejam bilaterais, porque também se tem foco bilateral, não adianta tirar o hipocampo. E se o hipocampo dominante não é o esclerosado, que tem o foco epileptogênico, porque daí também tu vai tirar uma área ou uma região que é importante para manter aquele indivíduo funcional, né? Memória. Então, tem todas essas questões. Mas o serviço opera muito lobo temporal, né? Aqui o serviço de cirurgia, porque muitos são candidatos. A célula-tronco, ela entraria para os não aptos à cirurgia. Né? Tipo assim, ele é bilateral, é multifocal. Cara, não tem o que fazer. E aí vai trocando remédio, vai ajustando, e esse poderia ser o paciente célula-tronco, ele não tem como operar. Ou o paciente que tem o hipocampo dominante, né? O cara não tem como tirar. Então, esse grupo de pacientes seriam os candidatos mais aptos, né, à terapia com célula-tronco. Na verdade, a ideia nem era substituir. É claro que tu comparar um cateterismo e a infusão de células com uma neurocirurgia, existe um nível de invasividade maior na cirurgia, né? Não se tem uma comparação do nível de sucesso. A cirurgia tem muito sucesso na redução de crise, né? Então, o cirurgião também ele pode dizer assim, não, mas a minha cirurgia funciona muito bem. Sim, fato, né? Agora, se por acaso fosse compatível, poderia ser uma opção, né? O paciente poderia optar. Vamos primeiro fazer a terapia, se não der certo, depois você vai e faz a cirurgia, né? Do nosso ensaio clínico, alguns pacientes fizeram a cirurgia depois. Fizeram. Eles melhoram numa primeira análise, um acompanhamento de 6 e 12 meses, eles têm uma redução de crise, tudo aquilo que eu falei. Mas alguns depois começam realmente a apresentar refratariedade novamente. Nós acreditamos, eu enfatizo que terapia celular, se um dia se tornar uma conduta prescrita, ela vai ser ótima. De ano em ano, fazer infusão, sabe? O papel da célula-tronco naquele hipocampo, ele é temporal, né? Daqui a pouco ele não vai mais estar. E aí tu vai ter que dar um reforço, né? Não tira o crédito da terapêutica. Bom, tu vai ter que fazer de ano em ano um reforço. Imagina assim, um paciente que tem uma doença neurodegenerativa, como uma esclerose lateral amiotrófica. Olha, de ano em ano, conseguimos, né, na verdade, um diagnóstico não prévio, mas assim, a doença ainda não está muito avançada, e você vai fazer célula-tronco todos os anos agora. O cara vai dizer, beleza, entendeu? Graças a Deus, né? Coisa boa, né? Vou ter uma sobrevida aí, quem sabe, muito melhor do que não ter esta alternativa, né? Então, tem essas questões também. Mas, certamente, a terapia, para esse tipo de patologia, ela tende a se tornar uma terapia com necessidade de múltiplas aplicações. Diferente quando tu pensa numa engenharia, por exemplo, um trauma raquiomedular, em que se tem a ideia de pegar um scaffold, um biomaterial, né, celularizar ele, né, fazer tipo um enxerto e colocar naquela região para tentar fazer uma ponte mesmo, né, uma coisa mais engendrada. Aí eu acredito e penso que isso sim é um conserto, fecha e deu. Agora,
sistemicamente a célula-tronco como fator parácrino, que é a ideia do sistêmico, esse vai ter, né? Vai flutuar, né? Certamente vai flutuar. O grupo do Fred Gage fez um trabalho muito legal. Acho que a gente está se empolgando hoje, né? A aula começou 11h30, né? 11h30 vai até 1h. Então, assim, pessoal, se eu não conseguir até o fim, eu continuo semana que vem, porque tem um monte de trabalhos bem bacanas ainda aqui para mostrar para vocês. O Gage continuou, né? Claro, a sua linha de pesquisa, e ele mostrou no neurogênese do hipocampo adulto de seres humanos, né? Então, ele fez um negócio muito legal, que é com a aplicação de BRDU. Ele pegou um grupo, eu vou abrir tudo aqui, ele pegou um grupo de pacientes que estavam em tratamento para um determinado tumor, né? É bem diversificado, né? A corte que ele analisou. E um dos marcadores tumorais, um dos marcadores de proliferação tumoral utilizado na clínica é o BRDU, né? Então, existe uma fase do tratamento, eu também não conheço, né, tão a fundo essas metodologias, né, da oncologia, mas a administração de BRDU é um biomarcador utilizado na clínica. Então, eles acompanharam esses pacientes foram tratados para os seus tumores, mas eles receberam BRDU num determinado momento. E a gente viu lá que se tu tiver a célula marcada para BRDU, tu sabe que essa neurogênese aconteceu, ou essa proliferação celular, nesse caso, enquanto os pacientes estavam sendo tratados, era para ver atividade tumoral, mas os pacientes que ele triou aqui foram a óbito, e ele conseguiu o hipocampo desses pacientes. E ele mostrou neurogênese no hipocampo desses indivíduos, porque depois da aplicação do BRDU, né, teve célula marcada, e se essa célula está marcada, ela foi gerada depois disso, independente, né, da tratativa tumoral desse indivíduo, né? O Gage olhou para a parte neurológica natural deste processo, não eram tumores cerebrais, mas o BRDU ele é aplicado sistemicamente, então todas as células vão receber esse intercalante. E ele mostrou que não existe uma relação de idade, né, e nem de tempo, né? Então há uma flutuação, né? A estatística no trabalho dele ela é perversa, né? Então ele não correlaciona nada, mas ele traz olha que artigo interessante. É um artigo simples em que ele só tem que cuidar assim. Ele acompanhou esses indivíduos, e infelizmente eles morreram, e ele conseguiu a doação desse hipocampo. Ele não foi ele que injetou o BRDU, mas o cara tem a mente preparada, né? O cara aí conseguiu esses hipocampos. Ele não conseguiu mostrar assim. Ele mostrou que, obviamente, algumas regiões são regiões mais neurogênicas no hipocampo, né? Mas não é a idade, o tempo de administração do BRDU, não. Mas eu tenho neurogênese aqui. Então, esse é o conceito, né? Conceito. A grandiosidade foi do conceito. Então, é muito bacana. Aproveitando um processo, né? Aproveitando uma patologia gravíssima, né? Que precisa utilizar esse marcador, e isso vem para o conhecimento da neurogênese do hipocampo adulto. Então, ele mostrou isso, né? A presença de células marcadas para DRDU na zona subventricular, né? No giro dentado e no hilus desses pacientes. No hilus um pouco menos, né? Mas na subventricular, claro, a zona subventricular super neurogênica, né? No hipocampo a maior quantidade de célula precursora está ali, né? Então, certamente são células que disparam, né, o start da mitótico para a neurogênese nesse tecido. Então, muito bacana esse trabalho. Vale a leitura assim, mais aprofundada, não tão superficial como eu estou apresentando para vocês, né? E aí vem essa questão, né? E as áreas que não são neurogênicas, né? De praxe, né? Ou de escola, né? Que tiramos o hipocampo, então. A Elizabeth Gould, ela trabalhou muito com primatas, né? Então, a neurogênese no córtex cerebral de primatas.
a região cortical mesmo, não tão focando no hipocampo, né? E esse paper dela mostra, assim, a evolução do conceito neurogênico, né? Aqui no modelo, né? Aqui no cérebro de um rato, né? Então, em 1990, né? Nós não tínhamos áreas neurogênicas, né? O conceito neurogênico nos mamíferos, né? Era pouco trabalhado nisso, né? Pré-1990, né? Depois de 1990, né? Hipocampo e bulbo olfatório, né? Era o lance, né? E hoje, né? Como falei assim, a tela coloca em cores diferentes, né? Nós temos o hipocampo, bulbo olfatório bem quentes, né? Mas regiões corticais, amígdala, hipotálamo, estriado, córtex piriforme, como regiões neurogênicas também, né? Como regiões ativas, né? Então os conceitos realmente começam a mudar, né? Então acontece menos, mas acontece. E ela tem, eu não sei se eu tenho o paper aqui é só a descrição, né, do trabalho dela nesse paper, as áreas que ela analisou, né, o material, as células que foram positivas e para qual marcador foi positivo, as que foram negativas, né, enfim, ela conseguiu fazer aquele mapeamento todo. Aqui tem uma figura muito interessante. Então, aqui só mostrando como que isso faz, né, são técnicas de imunofluorescência, né? Como eu já falei, usando um anticorpo anti-BRDU, por exemplo, em que ele reconhece aquela molécula e ele emite fluorescência uma vez excitado. E aí a colocalização das imagens mostrando, e a regionalização, ela é uma regionalização anatômica e por isso que se permite essa redistribuição, né? Então ela mostrou isso isso aqui é um artigo de revisão dela em cima dos resultados dela, né? Inclusive aí ela faz um aparato geral assim de todo macaco, seres humanos, enfim, e tentando apresentar esses resultados, certo? Pensando na neurogênese, então, da córtex, né, a pergunta é essa, né? Bom, mas será, né, nos seres humanos, então, rato, ok, o chimpanzé ela mostra de forma experimental, e os seres humanos, esses trabalhos pós-mortem, etc., né? E aqui eu só vou mostrar essa figura rapidinho, e daí a gente dá continuidade na aula que vem. Teve na pandemia, né, a gente observou grupos de pesquisa que se deram academicamente se deram bem, com boas publicações, boa produção, contribuição para a população e etc. Justamente aqueles pesquisadores que não cruzaram os braços, né, e que arregaçaram as mangas. Então, às vezes, um problema, ele é um problema que motiva a uma solução, né? Tem umas histórias que até semana que vem eu conto, né, das botas de alpinistas com borracha vulcanizada, que também foi uma startup quase a partir de uma tragédia que matou todos os colegas de um pesquisador, enfim. Mas aqui a Guerra Fria como um problema, né? Então, assim, deixa eu abrir assim aqui. A Guerra Fria ela foi, na verdade, obviamente, algo muito ruim, né? Mas olhando para o que se teve de conhecimento gerado a partir dos experimentos do Fred Gage, a Guerra Fria acabou despertando uma ideia de dois pesquisadores, que foram dois pesquisadores principais, em cima da possibilidade de dar continuidade ao estudo da neurogênese do cérebro adulto dos seres humanos. Então, essa é a sacada. Então, teve o governo dos Estados Unidos e a União Soviética realizaram um grande experimento, ao acaso. Então, naquele período, foram detonadas muitas bombas nucleares, né, em testes atmosféricos, e existiu uma disseminação de material radioativo, né, em algumas regiões específicas, né, de alguns países ou de algumas regiões dos países envolvidos.
e um alto nível de carbono 14 radioativo espalhado, né, pelo ar, mesmo que não tenha sido fatal, né, uma bomba que foi aplicada num determinado local, o uso dessas bombas, a detonação dessas bombas no ambiente gerou uma elevação de nível de carbono 14 mais em algumas regiões e menos em outras regiões. E muitos indivíduos foram expostos a isso. Não morreram, né, porque os níveis eram níveis teoricamente não compatíveis com a produção de morte, e muitos indivíduos nasceram nesse ambiente, né? Muitos indivíduos cresceram nesse ambiente, e isso, né, despertou um grande, digamos assim, uma possibilidade, né, para esses dois pesquisadores. Eu só vou abrir assim rapidinho, e aí eu mostro ele na semana que vem. Então, eles desenvolveram uma metodologia para detecção e datação de carbono 14 em tecidos pós-mortem de toda esta população, né, que teve contato. Claro, eles conseguiram, acho que no paper tem um mapeamento de quais foram as áreas de maior contato, atmosféricas, né, não só por causa da bomba, mas tipo assim, toda a implicação ambiental, né, que foi feita, etc, o mapeamento disso, eles usaram como regiões específicas de estudo e foram conseguindo esses tecidos pós-mortem desses indivíduos, né. Eles chegaram a algumas... Vou abrir aqui. Muito legal. O paper deles, acho que tem mais aqui. O paper deles acaba mostrando algumas conclusões muito interessantes, né? Que neurônios do neocórtex tinham a mesma idade que o indivíduo. Então, assim, em média, o córtex cerebral do ser humano não é neurogênico, né? Em média. Né? Por quê? Porque a idade das células neocorticais dos seres humanos é a mesma idade daquele indivíduo. Então, a datação é a mesma, né? Teoricamente, não há uma geração de novos neurônios corticais durante a vida adulta, pelo menos capazes de serem detectados desta maneira, né? Por datação. Mas vem o Fred Gage. Finas Gage é um outro cara, né? Neurônios hipocampais, sim. E eles mostraram um negócio muito bacana, que existe uma taxa de manutenção hipocampal, né? Continuamente, né? São gerados ao longo da vida. Em média, 700 neurônios são gerados a cada dia num hipocampo adulto, né? E esse número equivale ao número de perda natural que nós temos de células que são, na verdade, eliminadas por uma homeostasia tecidual ao longo do nosso dia. Então, a gente tem uma substituição de células hipocampais, né? E que se chega a aproximadamente 700 neurônios por dia. E existe uma taxa de renovação anual. Eu acho que é 25%. O negócio está em cima. 2%, perdão. Então, 700 neurônios representam uma taxa de renovação anual no indivíduo adulto de aproximadamente 2%. Então, nós temos uma manutenção hipocampal basal que chega a 2%, né, dos nossos neurônios hipocampais. E o nosso córtex tem a idade que nós temos. E o nosso hipocampo ele é um tecido mais jovem, né, muito mais ativo pela necessidade de, principalmente em relação à consolidação de memória, né, e memória e sobrevivência, né? Na verdade, a gente está sempre ativando esses processos, né? Então, é um trabalho bem interessante. E aí tem uma explicação, né, de todo o paper deles, mas a gente, semana que vem, a gente dá continuidade, nem que atrase um pouquinho ali, mas é melhor a gente fechar bem, porque é um assunto bem interessante, assim, então, e tem outros também, papers a seguir aqui que são legais. E já é 1 hora, né, pessoal? Então, semana que vem, a gente continua. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Essa é datação, né? É datação, por carbono 14.
Decaimento radioativo, né? Exatamente. Deixa eu só ver aqui no fim, eu acho que estava bem no finzinho. Aqui, Elizabeth Gold. A pessoa está bem no finzinho. Eu só vou mostrar aqui rapidinho, assim, ó, 2 minutos, ó, quer ver, ó? Porque no fim só tem mais 2 ou 3 slides aqui, ó. Eu só vou passar o olho aqui para... Esse aqui é o paper, então, deles, tá? Como que eles chegaram a isso, né? Ele é mais completo do que esse processo. Deixa eu botar aqui. Como que fizeram a datação, né? Como é que chegaram a essas conclusões, certo? O sorter que fizeram para o isolamento dessas células. Então, foi um trabalho bem interessante. Então, o pós-mortem coleta, isola as células, separa, faz a datação, verifica se são células que foram geradas ou não e etc. E no paper, eu acho que esse aqui é a função, no paper também mostra as áreas de maior concentração de carbono 14 naquelas regiões, enfim, e os critérios de inclusão que eles utilizaram, tá? Mas é bem bacana. Esse aqui é o trabalho da Elizabeth Gold, que eu falei, da neurogênese cortical em primatas, né? Então, ela mostra que algumas regiões, sim, né, existe uma migração de células da zona subventricular para o córtex, para manter uma manutenção, né? É claro que a possibilidade de investigação que a Elizabeth Gold utilizou, ela é muito mais investigativa do que essa do carbono 14 da Guerra Fria, né? Então, que nem a gente falou, existe aí, a gente só não está sabendo identificar muito bem, né? Então, ela mostra que existe uma região que é córtex superior mais neurogênica, né? Principalmente frontal e pré-frontal, né? Que também tem uma relação de memória, também tomada de decisão, né? E etc., né? E que é uma região neurogênica em primatas, tá? Aqui eu só mostrei, então, mas que é uma migração da zona subventricular para essas regiões, certo? Aqui é só o paper dela, tem umas imagens bastante interessantes dessa formação. Então, ela injetou BRDU 2 horas, 1 semana e 2 semanas e conseguiu visualizar células marcadas para BRDU e marcadas para alguns anticorpos que reconhecem neurônios maturos e células gliais, né? Então, ela faz todo um aparato disso e um cálculo em relação a esse processo. Então, nos primatas acontece, né? E é um processo de migração de célula precursora da zona subventricular para as regiões corticais mais associadas a frontal e pré-frontal, né? E aqui é só um finzinho, depois até para a próxima aula daqui a Gabriele vai nos apresentar. Temos que pensar que temos capacidades de regeneração diferentes quando olhamos para organismos diferentes, certo? E ao longo da nossa vida também, né? Temos capacidade de recuperação tecidual. Quando olhamos para um bebê recém-nascido, para um indivíduo adulto e para o indivíduo que está na senescência, em um centenário, por exemplo, certo? Viu, pessoal? Eu falei, era só um pouquinho, só para finalizar, daí a gente não fica com nada pendurado, né? Aí, ó. Certo? Então, tá bem. Dúvidas? Tudo certinho? Tudo resolvido? Então, tá bom, pessoal. Obrigado pela atenção. Semana que vem nos vemos. Aí eu também vou colocar, semana que vem é um seminário e aí depois tem mais uma aula e aí mais um seminário e a gente encerra as atividades daí. Tá bom? Valeu, brigadão. Até mais.